Boa noite, Então, gente, de novo. oficialmente, boa noite. Vamos para mais uma Começando. aulinha, mais um Casos de Sociologia. No episódio de hoje, traremos a resposta do Como a Betina, minha avó, ficou rica. Mas antes de chegar lá, tem outras etapas que a gente tem que falar, outras coisinhas que a gente tem que discutir até chegar na parte da riqueza. Isso aí é o gancho para o final da aula para segurar vocês de curiosidade até o final. Entendeu? Tudo faz parte do esquema de marketing. A Júlia veio na última aula. Eu tô começando a pegar os nomes das pessoas. Eu não me lembro do ponto. O ponto realmente é novo, é bem novo. Se eu demoro para lembrar o nome dos alunos na aula, imagina na. Socorro. Eu consegui pegar. Tenho uma coisa para vocês. Quando eu me desconcentro, é ela que puxa o meu fone, ó. Dá oi pras pessoas. Vocês lembram do que a gente falou na aula passada? Menos a minha gata. Desculpa, É, quem desculpa, a gata não estava na aula passada. não tava na aula passada, ela não veio. Inclusive, nem vimos dela. Não. O que teve na aula passada, gente? Agora que nós temos interação de volta aqui, nós queremos essa interação. Vamos lá. Qual foi o. Qual foi a pessoinha que a gente estava falando? Uma aula a gente deu sobre o Conte, depois a gente falou sobre o Durkheim, e na aula passada, não foi fato social, é Durkheim. Gerson, jura? Tem certeza? Posso perguntar? Está certo disso? Fato social foi Durkheim, que foi na aula anterior. A aula passada foi outra pessoinha. Da Muito bom padaria ali, ó. na padaria. Porque o importante. A Hebe, isso, maravilhoso. Maravilhoso. Darth Vader, isso, Max Weber. Quase Eu vi isso. esse meme hoje. Max Weber. Esse Darth Vader eu vi esse hoje, eu achei maravilhoso. Isso. Isso Mas mesmo. muito legal, Luísa. Eu nunca tinha me dado conta que parte do nome do Weber, porque a gente fala com V, né? Parecia Hebe. Agora tem todo um hall de novas piadas. Tudo bom. Bom, então, a gente falou do Max Weber, que só para um pouquinho da aula passada, antes da gente começar a falar das novidades. Que isso? Que Eu sozinho? saí por causa do. Já tava começando a travar já. Tá. Então, a gente viu o Max Weber, né, que tinha qual era o método dele, que ele, ele entendia a sociologia a partir do método compreensivo. Por que compreensivo? Porque ele queria compreender a sociedade, como a sociedade funciona, para explicar. Compreender para explicar. E o objeto que ele utilizava, então, era a ação social, não era fato social. O Gerson chegou ali acertou no social, mas errou na primeira parte. Né? É a ação social. E o que é ação social? É, né? É um bom palpite quando está falando de sociologia, jogar um social que vai quase. O que é, então, ação social? É uma ação, um comportamento que a gente atribui a um sentido, e esse sentido é direcionado para outra pessoa, para outro indivíduo. Né? Quando a gente age esperando uma resposta, alguma reação da, de outro indivíduo. Ele estabelece uma ação social, e a partir das ações sociais, que criam-se relações sociais, e as relações sociais que vão constituir as instituições e toda moldar a sociedade como a gente conhece. Ao contrário do Durkheim, que a gente viu antes, que entendia que a sociedade era anterior ao indivíduo. Prover o indivíduo é que, é que, é, que, que faz a sociedade existir. Sem o indivíduo não existe sociedade. E falava 4 tipos de ação social. Era ação social tradicional,
ação social racional, que era quando a gente agia a partir de um costume. A gente vai na padaria, porque é a mesma padaria que a minha mãe ia, que a minha avó ia, que minha bisavó ia, então eu vou nessa padaria, porque sempre foi assim. A ação social afetiva, e relacionada ao estado emocional, algum estado emotivo, né, que vai na padaria para ver o gatinho, para encontrar, acho que vai sempre na mesma padaria, no mesmo ano. A ação social, que quando a gente age atrelado a de valor, seja uma crença religiosa, seja uma crença, seja uma crença ética, estética, qualquer coisa do tipo, né? Por exemplo, eu vou na padaria porque eu acredito que a gente tem que defender o comércio local, acho que a gente tem que valorizar o comerciante local. Eu padaria aqui perto. Ou porque o padeiro eu gosto de conversar com ele, ou porque o padeiro alguma coisa assim. Ou então a ação social relativa a busca o resultado mais eficiente. Pão mais gostoso, então eu vou na padaria. Tá? Se eu quero economizar dinheiro, então eu vou na padaria para que pende e por aí vai. Com ação, pensando, qual é a melhor forma que eu tenho de atingir isso. Tá? Então, tá dando para ouvir ou tá gravando? Não rolou nada que eu falei. Tá dando para entender? Estava mudo. Obrigado, Júlia. Mas eu percebi a tempo. Mas nessa breve recapitulação, acho que a gente troca. Você fica com uma voz do além e eu sigo o baile. Vamos? É. Não posso fazer isso. Só um momentinho que eu ignorei o fato de que desliguei a internet do meu celular. Mas eu não posso usar o WhatsApp Web para saber as nossas conversas secretas sem. Sim, vamos contar para vocês agora que temos conversas secretas. Agora vamos. Eu tô travado ou tá indo? Valeu, tranquilo. Então, seguindo dos tipos de ações, a gente tem aquela retrospectiva de que essas eram ações ideais porque não eram reais, que essas ações não seriam puras, que eu. Isso eu preciso perguntar. Vocês conseguiram entender, mesmo travando, o que o Pedro estava dizendo? Não. Tá. Então, vamos recapitular rapidinho. Eu anotei aqui no chat, eram 4 tipos de ação, tá? Tradicional, afetiva, relacionada a valores e racional, relacionada a fins. Tu quer dizer de novo só com áudio? Não. Ou eu posso? Não sei, acho que vamos falar que o teu áudio acho que que o meu tá. Mas tu só com áudio pra mim não tá travando, tá bom? Tá dando para ouvir bem? Tá. Tá. Só para relembrar então, a ação social quando a gente age a partir de um costume arraigado, né? Que eu dei o exemplo da padaria que a gente usou, de eu padaria que minha mãe ia na mesma padaria, minha avó ia na mesma padaria, e eu vou por tradição. A ação social afetiva, que é quando a ação social é feita a partir de algum emocional, algum sentimento, alguma coisa do tipo, né? Quando, por exemplo, eu vou na padaria porque na padaria tem um padeiro gatinho, ou porque o meu crush vai na padaria, na mesma padaria, alguma coisa do tipo. Ação social relacionada a valores é quando o que move a ação é alguma crença
religiosa, seja moral, seja ética, em alguma coisa, né? Por exemplo, eu vou na padaria porque eu acredito em valorizar o comércio local. Ou então eu vou na padaria porque eu quero conversar com um padeiro que votou na mesma pessoa que eu. A gente discute política e a gente se entende. O último tipo, o quarto tipo, é a ação social referente a fins, que é quando a gente busca o resultado mais efetivo. Se eu quero o pão mais gostoso, eu vou procurar a padaria que vende o pão mais gostoso. Se eu quero o pão mais barato, eu vou procurar a padaria que vende o pão mais barato, independente de se eu gosto do padeiro, se ele votou em não sei quem, ou se minha avó e minha mãe costumavam ir na padaria. Ou quem é que tinha dito? A gente tinha descoberto que vendia pão em um lugar muito esquisito. Na Na farmácia. Isso, farmácia, isso. Na farmácia. Foi a Júlia mesmo que tinha dado o exemplo, não foi? Não. Ah, eu tô trocando as pessoas. É que eu não conheço a cara de vocês, né, gente? Me desculpem. Eu errar as pessoas. A gente não. Não. Me perdoa. Eu já erro as pessoas. Eu já vi vender pão na mecânica. Não, não pode. Não pode, porque esse é o meu exemplo da borracharia. Não pode vender pão na borracharia. Aí é demais. Não pode. Não, aí estraga o meu exemplo. Mas então, nós vamos chegar depois. A gatinha querendo entrar pra aula de novo. Nós vamos chegar depois numa explicação do porquê que a gente fica falando isso. Pode ser? Nos 24 horas. Sim, sim. Eu posso. Aonde tudo é o dobro do preço. Mas ok. Depois dos tipos de ação, a gente falou sobre a burocracia, tá? Que a gente perguntou se alguém tivesse uma empresa, qual tipo de ação a pessoa deveria tomar na hora de empregar alguém. Chegou à conclusão de que era uma ação racional referente a fins. Não era para agir de forma efetiva, não era para agir com relação a valores e não era para agir de maneira tradicional. Tá? A melhor maneira era a relacionada a fins, uma ação racional. Eu vou contratar a pessoa que trabalha melhor nisso aqui porque o meu fim é fazer com que a empresa vá para frente. A melhor pessoa para essa vaga. Beleza. Então, hoje o que que temos? Hoje o que que temos? Hoje temos, vamos continuar com o tio Weber, ou Darth Weber, ou Darth Vader. Numa segunda trabalho que ele fez, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tá. O que que foi que ele fez com esse trabalho? Ele foi analisar como é que se comportavam as pessoas protestantes de uma certa localidade. Mas o que que isso tem a ver e o que que sai de interessante de um negócio desses? Então, em primeiro lugar, para a gente poder entender isso, eu quero perguntar para vocês o que que vocês acham que é o capitalismo? Respostas. O que que é o capitalismo? O que que busca o capitalismo? Qualquer coisa que vocês. Primeira coisa, o que vocês ouviram em outro lugar, o que está sempre martelando, o que, que a avó de vocês diria se perguntasse o que, que é o capitalismo?
Tá. Tá. Tá, tipo, eu vou ter que pedir que a Samara não responda. Não, pode responder sim. Aí senão fica sem graça, né? Tá, beleza. É um arranjo econômico posterior ao sistema feudal, é desigualdade, é um modo de produção que visa o acúmulo. Beleza. Se eu disser para vocês que o capitalismo visa o lucro, se eu disser para vocês que o capitalismo é um sistema de ambição, é um sistema que visa o dinheiro, que visa o capital, quando se fala em Weber, quando ele vem trazer esse conceito de capitalismo, tá? Pode ser encarado como uma cultura. Tem que ter o capital como sendo a coisa. Mas aí é que tá o negócio da sacada genial e monstra que o Weber faz sobre o capitalismo. Não é um sistema de ambição, não é um sistema que busca o capital, não é esse o centro. E é por isso que é muito interessante perguntar isso, porque sempre se tem essa ideia de que é essa busca pelo lucro, que é essa busca pelo dinheiro, que é essa busca pelo capital. Ideia central, tá? Quem é que assiste Game of Thrones aqui, por favor? Beleza. Pra quem não assiste, tem uma moça loura, tá? Daniela, ou também conhecida como Daenerys. Uh... é bem. Ou também. Daniela. A Daniela, ela tem, desde o início da temporada, sempre aquela coisa de quebrar a roda. Né? Ela fala várias vezes: não, precisamos quebrar a roda, quebrar a roda, quebrar a roda. Amores, capitalismo nada mais é do que uma roda. Por quê? Porque a ideia central do negócio, tá, dentro de uma concepção weberiana, é de que você precisa comprar o negócio. Em primeiro lugar, ele chegou numa conclusão de que, por exemplo, o melhor modo de fazer um sistema rodar e crescer é vender, pasmem, vender roupa para os trabalhadores da fábrica. Fazer na fábrica materiais que fossem caros e vendidos para os ricos e de uma boa qualidade, que eles fossem durar para sempre, não fazia sentido. Por quê? O que faz mais sentido e com que faz com que essa roda gire mais é o quê? Você tem a pessoa trabalhando, ela destrói a roupa dela trabalhando, e aí ela precisa comprar outra roupa. E ela continua trabalhando, ela destrói aquela outra roupa, ela continua comprando, e ela continua trabalhando. Ou seja, o pulo do gato do capitalismo nesse contexto é exatamente esse. É fazer com que as pessoas precisem daquilo e com que elas consumam. É o consumo. Tá? O lucro é uma coisa, é uma consequência desse sistema. Tá? Muito importante, óbvio que tu não vai perguntar para um capitalista, tipo, o que que o senhor prefere, o que que o senhor está querendo com isso, que não seja lucro, que não seja acúmulo de capital, mas isso é uma coisa que essa ideia de capitalismo a gente vai ver quando a gente chegar a uma ideia mais parecida com o que vocês estão querendo ver, é uma ideia mais dentro do Marx, não do Max Weber, mas do Karl Marx, que é o próximo sociólogo que a gente vai ver provavelmente a partir da aula que vem. Hoje a gente encerra Weber e aí, a partir da aula que vem a gente já vem com Marx. Mas então, o que é essa coisa? O capitalismo para o Weber é essa roda, que ela fica se retroalimentando, tá? Porque a pessoa precisa ela mesma
ela mesma constrói a própria roupa ou o próprio produto, ela mesma compra e ela constrói, ela gasta, ela constrói, ela gasta, ela constrói, ela gasta, e aí fica nessa palhaçada, nesta roda. Que tanto a Daniela do Game of Thrones queria, não, o nome dela não é Daenerys, eu sinto muito, pessoal. Tanto queria destruir, né? Aí vocês façam a leitura que vocês quiserem, a série é outra coisa. Ela queria quebrar a roda dos tronos. Mas a gente pode pensar o capitalismo como uma roda também. Ah, louca. Tá, mas o Gerson tá enviando. Exatamente, esse mesmo. O espírito do capitalismo. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Mas ele comenta no grupo do desafio online ao invés do grupo da sociologia. Mas tá maravilhoso. É isso aí mesmo. E eu quero pedir pro grupo dos meus amores pararem de conversar enquanto eu tô falando, porque aí eu acho que eles estão conversando comigo e aí eles estão falando de notebook. Aí eu me Tá perco. falando de capitalismo? Falando de comprar. Por que eles fazem... e tem, na verdade, se tu for pensar sobre isso atualmente, gente, tem vários temas que entram desse negócio, as tais das fast fashion, tá? Que é um assunto que está muito atual, por exemplo, que são as lojas que vendem as coisas muito barato, que dão muito limite, que é Riachuelo, Renner, C&A, não é tão barato assim, mas que vendem aquilo. Quem é que já comprou camisa masculina, porque a feminina eu não sei, né? Na C&A. Você vai lá, você lava 2 vezes no máximo, e aí o negócio tá assim. Não é possível. Não é real. E se por algum acaso a C&A quiser me mandar mimos, sinto muito, vou continuar falando mal, porque é a minha obrigação. Né? E, tipo, poxa, gente, é exatamente essa a ideia. É uma coisa que acontece com o celular, como é o nome do negócio, é obsolescência programada, tá? Que tu lança e aí aquilo dá um tempo e ele já não suporta mais, o Facebook tem atualização, todos os aplicativos têm atualização, consomem mais memória, aí já não tem mais espaço no telefone, já tem que comprar outro. E aí, isso é a rodinha do Max Weber. Não é mesmo? Mas aí você pensa assim, vou comprar lá na top, não sei. Aí o pessoal que tá vendo no YouTube, eu sinto muito. Mas aí quem é pelotense sabe o que são as tops, né? Top isso, top aquilo outro. Não vou fazer propaganda, não ganho nada com isso. Mas, basicamente, é isso. É essa roda, é essa coisa que segue, que vai causar desigualdade, obviamente. Mas aí vamos deixar a desigualdade para o Marx. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas então, por que o nome do livro do cara, sim, tem essa mesmíssima sensação que é para durar 6 meses no máximo e pronto. É um negócio impressionante. Quer dizer alguma coisa esse menino? Não? Sou eu que tô falando? Não, tô de boa, tô só ouvindo. Mas então, por que o nome do livro do cara é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? O capitalismo tem espírito? Que é isso? Quem são esses protestantes? Quem é que sabe o que é um protestante? Não é quem faz protesto, tá, gente? Em primeiro lugar. Já tiveram isso nas aulas de história? Acho que ainda não, né? Pelo menos não aqui no desafio. Isso. Teve não sei, a galera que foi contra a Igreja Católica, Lutero. Isso mesmo. Calvino, isso mesmo. Então, isso provavelmente vocês vão ter em alguma outra aula de história. Não é o que a gente quer trazer agora, mas para vocês entenderem de onde isso surgiu. Existia a Igreja Católica, ela estava lá, de boas, vivendo, né? E aí chegou uma gurizada, tipo Lutero, Calvino. Obrigado, Gerson. E disse, tipo,
peraí, eu não concordo muito bem com isso que a gente está fazendo e eu acho que eu quero criar uma coisa nova, tá? Que são os protestantes. Inclusive teve um papel, eu não sou muito bom de história, eu sinto muito para vocês. Teve um papel lá na frente de uma porta, a Samara com certeza sabe. Exatamente. Aí tinha todo uma DR lá dizendo, tipo, pô, não concordo com isso que tu faz, não concordo com aquilo, quero fazer aquilo diferente. Eles tiveram uma DR lá e aí o negócio se espalhou, se dividiu e aí viraram os protestantes. Geralmente, esses protestantes, tá, podem ser traduzidos como a igreja evangélica, tá? Mas a gente não está falando da igreja aqui hoje, a gente não está falando das pessoas que têm essa religião, saibam separar uma coisa da outra, tá? A gente está falando aqui. Diga. E só para esclarecer também que tem a igrejas evangélicas dessas pentecostais, não pentecostais, e tem as igrejas evangélicas históricas, que são essas protestantes, que é a igreja luterana, a igreja presbiteriana, e sei lá quais mais que são. Mas essas mais históricas, né? Para também não criar confusão. Tá falando então do Edir Macedo, do Silas Malafaia. Não é nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de protestante. É outro tipo de igreja. Sim. Os protestantes originais são chamados tradicionais, luterana, presbiteriana. Ou então os protestantes históricos também são chamados assim. Tá. Mas são exatamente esse povo aí que ele está falando, essas denominações. Maravilhoso. Tá, mas então, o que é essa ética protestante? O Weber, ao analisar o jeito, a gente pode usar bem essa palavra, o jeito como viviam, a cultura dos protestantes, ele chegou a uma conclusão de que existe uma ética protestante. Mas o que é isso? Um conjunto de ações que faz com que eles tenham consequências. Exemplo. Quais eram os valores dos protestantes que faziam essa diferença no capitalismo? Em primeiro lugar, essa ética protestante que foi construída pela igreja, qual era a primeira regra? Para que você ascenda ao reino dos céus, tá? Você vai morrer aqui e você vai ou para o céu ou para o inferno, tá? Você morre aqui, você vai para o céu ou para o inferno, ok? Como é que eu sei que se eu vou para o céu ou para o inferno? A igreja e desculpa. Como é que eu sei que eu vou para o céu ou para o inferno? A religião dava a resposta. Você sabe se vai para o céu ou para o inferno se você é abençoado. Como que você é abençoado? Você é abençoado se você tem riquezas. Tá? Então, o que sai da cabeça das pessoas? Preciso trabalhar, porque trabalho é bom, porque trabalho dignifica o homem, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso trabalhar e porque eu preciso trabalhar. Trabalho é bom, tá? Eu não vou ficar aqui esperando, não posso esperar. Meu Deus, como que eu vou pro inferno? Eu preciso fazer o máximo que eu posso aqui para fugiu a palavra. Para ascender ao reino dos céus, tá? Preciso merecer, não deixa de ser isso. Preciso ter esse dinheiro, ter essa condição, ser rico, em resumo, para ir para o céu. Né? Porque aí significa que eu estudei e que eu trabalhei. Ou seja, culturalmente, dentro das ações, dentro dos valores, lembra? Valores. Dentro dos valores desse pessoal, trabalhar era bom. Aí a segunda coisa, a primeira ação, prestem atenção com tudo que a gente já viu na aula passada. Primeira ação que faz diferença na estrutura de como as coisas vão ser é de que trabalhar é bom, tá? Aí a segunda você não pode pecar. E o pecar era interagir ou abusar das coisas mundanas. Ou seja, no frigir dos ovos, você tem que trabalhar para um caralho,
tá? E você não pode gastar esse dinheiro. O que vai acontecer? Você vai acumular dinheiro. Então, dentro desse conjunto de práticas, desse conjunto dessa cultura e dessa junção de práticas, tá? Desse jeito de agir, se criou como é que eu posso dizer? Se criou uma fama para os protestantes. Significa que se eles têm dinheiro, tá? Primeiro, eles têm. Vários deles fazem essa coisa, se cria uma fama de que eles têm dinheiro. Quando se vai no banco nessa época do lá bastante, né? A pessoa do banco perguntava assim, via se a criatura tinha condições de pagar de volta. A parte muito importante de tu pedir um empréstimo é eles terem certeza de que tu vai pagar de volta com juros, tá? Porque senão não faz sentido. Ou seja, eles só davam empréstimo para quem já tinha dinheiro. Porque quem vai poder pagar de volta. Então, quem tem dinheiro, nessa lógica, consegue mais dinheiro. E aí, dentro da ideia do se eu não posso gastar, eu vou investir. E se eu investir e virar um capitalista, tá? Eu vou gerar mais dinheiro. Porque eu tenho o meu lucro. Indo ao reino dos céus e eu fico naquele círculo. É isso, tá, que o Weber vai falar da tal ética protestante. Este conjunto de ações das pessoas, tá? É bem isso. Ou seja, então, esse conjunto de ações das pessoas que criam uma ética. Exatamente. E se você não. Sim, basicamente é isso. Mas notem o que o Weber não fala, tá? O que o Weber vai falar é quando ele vai mencionar classes, tá? Porque aí ele vai dizer o quê? Que o sistema capitalista é um sistema de classes. Essa ideia de classes, parece que Deus tem seus preferidos, eu não sou os preferidos de Deus, é claro. Mas então, o que isso tem a ver? O que o Weber vai dizer? Ele vai falar que o capitalismo é um sistema de classes. As classes são a estratificação social. E aí aqui eu tenho os exemplos. É uma classificação dos indivíduos com base nas condições socioeconômicas. Essa é a ideia da estratificação. Aí a gente tem culturas que são por castas, por ordens, e culturas que são por classes, dependendo do sistema de produção. Tá? O nosso sistema de produção é o capitalista, então nós somos divididos por classes sociais. Quem detém o poder, quem detém as ferramentas e quem não, só detém a sua força de trabalho, mas isso a gente vai ver muito melhor quando a gente chegar lá no Marx. Mas então, o que o Weber não fala aqui? Em momento nenhum ele fala sobre o pobre que nasceu pobre, que não mereceu, ou que não tem dinheiro porque não merece. Não é uma questão de merecimento, não é uma questão... A única coisa que o Weber vai falar aqui é sobre essa ética protestante, tá? Que isso cria um espírito do capitalismo, e o espírito do capitalismo é exatamente essa roda que se retroalimenta. Diga. É porque assim, ó, no caso, de uma certa forma, dá para entender essa questão, porque assim, dentro dessa visão de alguns protestantes, de alguma dessas denominações, essa questão do trabalho, o foco está no trabalho que o Lucas falou mais cedo. O importante é tu trabalhar. Tu vai saber se tu vai ser abençoado se tu tiver prosperidade. Mas tipo, tu só vai saber se tu trabalhar. Então, seja rico, seja pobre, tu tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Se tu não ter prosperidade, provavelmente então tu vai ao inferno. Mas continua tentando, que vai que tá chegando a tua prosperidade. Ainda dá tempo, entendeu? É mais ou menos, de uma certa forma, assim, né, também. Não sei se é bem isso, né, mas dá para analisar um pouco por isso. Não, e isso cria duas coisas. Aí vocês pensam assim, tá, mas só os protestantes são assim? Não, gente, é uma coisa que pega, tá? Tipo, é um costume, vira uma cultura que ela simplesmente pega para outros.
Tá, isso é uma coisa, se você pensa assim, tá, mas o cara lá é protestante, ele faz esse tipo de coisa, não tem nada a ver comigo que não sou, tá? Isso é uma coisa deles, da religião deles. Não, gente, a gente vive todo mundo junto. E Se o sem cara contar que, que os países que mais se desenvolveram nesse primeiro momento do capitalismo foram justamente os países que já vinham de tradições capitalistas. Por exemplo, Espanha e Itália ficaram para trás nesse processo de capitalismo. Eles eram maiores no tempo das navegações e tal. E esses são dois países fortemente católicos. Itália, a mesma coisa. Agora a Inglaterra, que já é mais protestante. Alemanha, que tem a igreja, o Lutero. Suíça, já acabou que deram mais certo, assim, digamos assim, de uma certa forma, nesse sentido. E aí os outros pegaram assim, azar, agora vamos ser todo mundo capitalista do mesmo jeito e vamos ganhar dinheiro junto. Aí sim, o Deus passou a ser o dinheiro. exatamente. E o que o Gerson tá dizendo é exatamente isso. Tipo, o que importa é, tipo, começar, sabe? O pessoal começou e aí aquilo começou a girar. Coisas dessa época, que surgiram dessa época, é a confiança no fio do bigode, ou seja, você não tem uma burocracia tão grande, você confia na pessoa porque tu sabe que ela tem uma ética, e isso é uma coisa que existe até hoje. Eu não dei esse exemplo para vocês na aula passada sobre quando eu falei da história do desafio e sobre a seleção, que a gente precisava, hoje em dia, ter sempre, inclusive isso é uma coisa que o Weber disse, que a gente precisa racionalizar cada vez mais os processos para fazer com que eles sejam mais justos e tal, que a nossa ideia é a racionalizar. Deixa eu ativar o som do WhatsApp, porque eu tenho sérios problemas de atenção. Mas o exemplo que eu não dei para vocês foi uma pessoa que entrou lá, foi fazer a inscrição e perguntou para nós. A gente estava ali fazendo as inscrições e a pessoa não tinha levado alguns documentos. E aí a gente disse, não, mas a senhora precisa voltar e trazer a documentação certa para a gente. A gente não pode simplesmente deixar passar, né? E ela disse, não, mas era um comprovante de renda, tá? A gente não pode simplesmente deixar passar, a gente precisa comprovar essa renda que, como o desafio é um curso popular, na nossa seleção, a gente faz uma análise dessa renda e o pessoal que entra para receber, para acessar o desafio e ver as aulas, é o pessoal mais pobre, então por isso que a gente faz essa análise. Ou seja, ela precisava comprovar a renda dela para poder passar. Aí ela diz o seguinte, que tem muito a ver com isso agora. Vocês podem confiar em mim, eu sou evangélica. Tu tava lá, eu me lembro, tu tava lá. Gente, vocês conseguem perceber essa ética protestante? Sim, cara, não duvida. Tipo, vocês conseguem entender que isso mesmo lá do tempos atrás, isso ainda existe? E o que existe hoje veio do passado? Que é por isso que a gente precisa entender o que foi o que aconteceu antes, para a gente saber o que acontece hoje. Então, existe essa coisa, essa cultura, esse conjunto de ações que fizeram acontecer o que aconteceu, tá? Que fizeram ser esse boom do capitalismo com os protestantes, e foi essa ética protestante, essa ética de trabalho, 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 não gasto. Acúmulo, invisto, ganho mais dinheiro. E aí fica naquela roda. Próxima aula, ano que vem, para dar essa matéria, eu vou levar um bambolê. Tá? Fica aqui, gravado, para o YouTube, tá? Porque, tipo, foi o que me veio na cabeça. Ano que vem, bambolê. Beleza. E outra coisa que surgiu dessa cultura, tá? Foi o tempo é dinheiro. Porque tu constrói toda uma ideia em cima de que a ociosidade é ruim. Ou seja, todo o tempo que a gente precisa para estar tranquilo, isso é uma coisa que a gente vê na quarentena, gente.
O tempo foi capitalizado, exatamente. Isso é uma coisa que a gente vê na quarentena. Quem é que não ficou doidaço, tá? Se quebrou essa ideia do tipo, quem não pode, quem não foi trabalhar realmente, porque teve muita gente que teve que continuar trabalhando, porque não pôde parar, tá? Isso a gente tem essa noção, mas quem trabalhava e do nada, não sei se vocês têm tipo um pai, não querendo ser machista, é uma questão de construção da probabilidade do lar. Quem é que tem pai em casa que lava a louça? Que lava a roupa? Meio que fugindo. Mas quantos pais vocês conhecem que lavam roupa? Lavam louça? Fazem trabalho de casa? Limpam uma casa? Faz uma faxina? Maravilhoso, Julia. Põe pra trabalhar. Mas os outros pais que tu conhece? Essa é a ideia. Tipo, não é a quantidade de relato que eu vi do tipo que a pessoa fazia sempre um trabalho na rua e aí do nada ela é obrigada a ter uma ociosidade, velho. E a quantidade de vídeo na internet de velho que não consegue ficar em casa, velho pulando muro, não consegue nem andar, de muleta pulando muro. Por quê? Porque se tem na cabeça que essa ociosidade é ruim e a pessoa não consegue. O tema de hoje, tá? É pesquisar velho fugindo de casa. Tá? Vejam isso. É essa ideia. Você tem a ideia de que, culturalmente, porque você precisa fazer com que as pessoas gostem ou precisem, sintam que precisam trabalhar, essa ideia de que tempo é dinheiro e de que a ociosidade é ruim. Deixa a Samara comentar. Que bom que agora o vídeo do YouTube tem o chat, né? Porque as pessoas vão ver que, tipo, a gente tá aqui esperando o comentário. Eu vou procurar e postar lá no. Não posso esquecer da dominação. Ter um vagabundo vem devagar, tornou vagar algo ruim, como se você estivesse desperdiçando tempo ao não capitalizá-lo e torná-lo útil, produtivo financeiramente. Exatamente. Viu? Viu? Vocês estão vendo? Mas então, só para fechar essa ideia, por que que tudo que a gente falou antes, na aula passada, sobre os tipos de ação, fazem sentido nessa lógica do Weber? Porque essa coisa do capitalismo ser uma roda, e dessa ética protestante, desse espírito capitalista, tá? É tudo o quê? O que foi que a gente viu com Durkheim? A gente vai em outras, quando a gente terminar os três clássicos, que é o Durkheim, o Weber e o Marx, a gente vai voltar para ver as diferenças entre eles, tá? Mas mesmo assim, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Essa ideia do Durkheim, de que as coisas eram feitas de cima para baixo, e de que o fato social era externo, o Weber vem ao contrário. Vem dizendo o quê? Que a ação de que a ação das pessoas, tá? Que, ou seja, que essa ação de trabalhar, que essa ação de guardar o dinheiro, essa ação individual, quando ela vem em grandes quantidades, aos dedinhos de novo, em grandes quantidades, ela faz diferença na estrutura. Ela muda o que é o grande, o que é a instituição e o que é o que manda nos outros.
basicamente, ele vem com essa ideia da força individual, de que a atuação importa. Depois a gente vai ver alguma coisa, a gente vai avançando nessa ideia da explicação do social, tá? Mas inicialmente a gente tem a primeira ideia de que as coisas são feitas, elas são dadas para nós e elas nos controlam, e uma segunda ideia de que a gente é que molda as coisas, tá? A gente vai seguir em todas as outras milhares de ideias para a gente chegar nos sociólogos de hoje, na falta do dinheiro, acúmulo, contas não pagas, será que Deus me odeia? Então. Se a gente for pensar em Durkheim, não vou atrapalhar o raciocínio. Mas basicamente é isso. Mas essa ideia que o Lucas estava falando é interessante a gente ter isso sempre em mente. A questão dessa dualidade entre a estrutura, a sociedade se impondo em cima dos indivíduos, ou o indivíduo, né, tendo assim, a sua ação valorizada e podendo modificar. Esse é uma disputa, né, de uma certa forma, que vai caminhar por toda a história da sociologia, praticamente. A gente vai sempre revezando para lá e para cá um pouco nessas questões, nesse debate. Sim, e aí depois a gente vai indo aos poucos vendo uma evolução nesse pensamento para o pessoal que está fazendo sociologia hoje, com umas ideias bem melhores de pós-estruturalismo. Um bom e velho exemplo do vômito. Sempre útil, mas a gente vai chegar lá, né, quando for. A gente vai chegar lá. Fica como spoiler pro. Gente, vocês têm dúvidas? Vocês querem conversar com a gente nesse finalzinho? Contar uma piada, uma anedota? Anedota. Algum choro, algum lamento? A Samara já soltou ali, ó. Já disse que Deus não odeia ela. Ah, eu não li o comentário do Gerson, pera. Uhum. Era bem isso. Bem isso. E aí a gente consegue ver que, principalmente no Weber, ele não comenta isso, ou a gente não passa isso, né? Não é matéria para Enem, mas a gente consegue ver o quanto dentro disso a cultura faz diferença na construção dos indivíduos, nas nossas ações e essas coisas. Por isso que a gente precisa. Se a cultura faz diferenças nas nossas ações e as nossas ações fazem diferença na sociedade, que podem fazer uma alteração, então a gente precisa prestar atenção o que é a nossa cultura para saber aonde ela está nos levando. Spoiler de antropologia. Spoiler de antropologia. Que a gente vai chegar nessas ideias de se funk é cultura, de se a Xuxa é cultura. Adoro a Xuxa. Vocês vão ver. Xuxa e Sandy Júnior tem sérios problemas. Perguntas, amores. Colocações. Não entendi nada do que tu disse. Repete tudo de novo. Conversem com a gente quem é o ponto. Onde é que tá Beyoncé? Assuntos do dia. Na próxima aula a gente deve ter. Na próxima aula a gente deve falar de Marx. Aí a gente já entra no. Já começa o Marx. Depois a gente vai fazer aquela comparação que o Lucas falou, né, trazendo um pouco da diferença entre cada um desses três autores para a gente fixar bem. Porque esses três autores, o Durkheim, o Weber e o Marx, que a gente vai ver na próxima aula, são o tripé da sociologia, né? São os autores principais, lá, fundadores, né, que criaram, estabeleceram as bases do que a gente tem até hoje como, de uma certa forma, como
como estudo da sociologia. A gente vai voltar, vai reforçar para ficar bem fixado a relação desses três autores. Porque, felizmente ou infelizmente, os clássicos, esses três clássicos da sociologia, vão fazer parte das perguntas do Enem, né? Ainda cai no Enem a sociologia e esses três vão estar lá. Ainda cai no Enem, é o que dizem. Mas, caso não caia nenhuma pergunta de sociologia no Enem, vocês ainda têm embasamento teórico para poder fazer uma boa redação. Porque não se esqueçam que a gente precisa ter as ferramentas para analisar a sociedade para poder fazer uma proposição de alteração. E geralmente a redação vem exatamente para isso. Propor alguma proposta maravilhosa. Parabéns. Tem que assistir uma aula de redação. Não é possível. Última oportunidade de ter alguma coisa até hoje, né? Ainda tem a próxima aula, tem bastante oportunidade, mas hoje alguma coisa a mais? Samara, algo a acrescentar? Propor uma proposta propositiva. Bom. Desculpem pelas perguntas. A Camila ia comentar alguma coisa. Volta aqui, Camila. Camila? Tirar as pessoas de atenção. Podem falar, gente. Aí nós vamos ficar aqui, chatíssimos. Aguardando. Até chegar o pessoal da próxima aula, que eu não sei nem quem é, a gente vai ficar aqui. Não, já era pra estar saindo. Mentira, a gente tem que sair agora. A gente tem que sair agora. Já tem que sair, já. Mas então, muito bem. Voltem semana que vem. Tá? Vai ser o Marquinhos. Tá? Carlos Marques. Carlos Marcos. Tá? Vai ser bom, juro que vai ser bom. Semana que vem tem a Samara, então venham. Porque, né? Eu vou usar uma fantasia. Ou não. Tá. E vejam se vocês comentam mais alguma coisa, gente. A gente quer conversar com vocês, a gente precisa saber se vocês estão entendendo alguma coisa, se vocês não entenderam nada. Porque senão, pra que a gente tá aqui? Um chapéu. Lembra da diferença de ação e ação social? Ação é quando eu tô falando sozinho no meu quarto. Ação social é quando eu tô falando pros alunos. Se vocês não respondem, não é uma ação social, é só eu falando sozinho no meu quarto. Então, por favor, colaborem com a gente, pra gente não ficar louco. Já tinha pensado em propor pro pessoal ligar a câmera pra não se ver a cara. Vai todo mundo sair, tem 12, já 0 alunos. Exatamente, eu tô falando sozinho no meu quarto, mas eu tô lendo e respondendo o que vocês estão falando. Então já mesmo. passa a ter uma interação do outro lado, entendeu? Não, porque eu estou estudando minha tese exata. Minha tese? É tese? Não é tese, né? Não, dissertação. Dissertação. Sim, não. Não, tese de doutorado. Tese é doutorado. Tese é doutorado. Minha dissertação. Olha, meu pai do céu, não contem isso pra Simone, coitada. Ela não sabe nem o que eu tô fazendo. Não sei nem o que eu tô fazendo. Para de gravar, porque você vai pro YouTube. Vou mandar o link pra ela. Não sei nem o que eu tô fazendo. Coitada. Mas minha dissertação, minha hipótese é bem essa. De que não é só porque se tu estás esperando uma reação de alguém, não importa se ele tá a milênios de distância ou se aquela pessoa vai ouvir aquela tua mensagem anos depois. É uma interação. Ela busca uma resposta. Weberiano, hein? Então tá, gente. Um abraço pra vocês. Pergunta. Já surgiu um negócio aqui. Marca a terapia, gente. É a mesma coisa na foto. Você tira uma foto, você quer biscoitar. Pessoal, espero que saiba o que é biscoitar.
Se você está querendo biscoitar, ou seja, se você tira uma foto buscando uma reação, isso é uma interação. Boa noite. Sem comentários? Não tem nem mais o que falar, é só boa noite mesmo. Não tem. Até semana que vem. Beijos. Muito obrigado por terem vindo. Estamos por aí, qualquer coisa. Tem um comentário. Comente. Vamos embora, Gabriela. Comente o comentário que nós comentaremos o seu comentário. Viu? Biscoitos? Viu? Muito obrigado. Estou aqui pelos biscoitos. Eu não jantei, não vou jantar hoje, só com os biscoitos. É isso. A única coisa que estamos aqui para biscoitos. Obrigado. Mesmo se for mentira. Coitado. Obrigado. Sincero. Vou dizer que foi boa assim mesmo, não tem problema. Não, pode mentir. Não. Aqui não estamos atrás de ética. Quem está atrás de ética é o Weber. Estamos atrás de ego. Exatamente. Viu? Não temos ética nenhuma. Tá bom. Fim. Tchau.